Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa reunião, aproveitar mais uma oportunidade em que a gente tem de estar aqui, num lugar que a gente tanto ama, que a gente tanto gosta, para ouvir sobre a doutrina espírita que faz tão bem, né, aos nossos espíritos, que nos esclarece, que nos ajuda a compreender, né, esse mundo em que a gente vive, com as suas dificuldades, com seus imensos aprendizados, né? Então a gente agradece por vocês todos estarem aqui. Vamos fazer a nossa prece para a gente iniciar o estudo dessa noite com a nossa irmã Tereza. Primeiro pedir aos amigos espirituais que aqui estão, que nos auxiliam, que possam, nesse momento, nos ajudar a estar harmonizados e receptivos aos estudos dessa noite. Que a nossa irmã que fará uso da palavra seja ajudada, inspirada por essa equipe que aqui sempre está, e que todos nós, encarnados, desencarnados aqui presentes, possamos aproveitar esse momento importante para aprendermos um pouco mais da doutrina espírita. Agradecendo também a Jesus, nosso mestre amigo, e a Deus por essa bendita oportunidade. Com vocês, Tereza Cristina. Boa noite a todos. Primeiro eu vou começar brincando. Eu acho que a gente pode desfazer essa mesa aqui. Traz a Ângela para dirigir, o Rogério para falar e tá ótimo. Eu sento ali, assisto e vai ser maravilhoso. Mas eu tentei falar com o Rogério, mas ele falou que não, que hoje ele estava aqui só como visitante. Então tá bom, vamos lá, né? O tema que eu escolhi para hoje, tá? É como a minha última palestra, uma palestra que eu já fiz, só que eu repaginei ela. E a gente teve até uma reunião entre os oradores, né? Onde nós vamos procurar escolher temas novos, tá? Temas que são sugeridos, exatamente para as coisas não ficarem muito repetitivas, para a gente poder trazer... A doutrina espírita é uma coisa tão imensa, são tantas coisas que a gente tem que falar, que às vezes a gente se perde, a gente não sabe por onde começar. Então, eu peguei uma palestra que eu já tinha feito, repaginei ela e a gente vai falar sobre a pluralidade dos mundos habitados. Há muitas moradas na casa do meu pai. No Evangelho, Jesus, há aproximadamente 2000 anos atrás, ele já falava o seguinte para nós que estávamos encarnados naquela ocasião, da forma que nós podíamos entender as mensagens dele. Em João, capítulo 14, versículo 1, 3, nós encontramos a seguinte passagem: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E depois que eu me for e vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tomar-vos-ei para mim, para que lá onde estiver, estejais vós também. Então Jesus já nos dizia, não é esse o único planeta habitado. Deus é Pai de inúmeros espíritos, todos somos irmãos, mas há muitas moradas na casa do meu Pai. Ao contrário do que o ser humano, no seu orgulho, na sua vaidade, acredita, a Terra não é o único planeta habitado. Deus, não, na sua magnificência, ele não apontou um planetinha nesse universo imenso e falou, aqui vão ficar os meus filhos. Não. O número de planetas é incalculável, Deus vive criando, e lá estão os seus filhos, como nós aqui estamos na Terra. Em 1857, com a codificação, em uma das perguntas do Livro dos Espíritos, Kardec questiona: todos os globos que circulam no espaço são habitados? E a resposta dos Espíritos: sim. O homem terreno está bem longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Há, entretanto, homens
que se julgam espíritos fortes e imaginam que só este pequeno globo tem o privilégio de ser habitado por seres racionais. Orgulho e vaidade. Creem que Deus criou o universo somente para eles. Orgulho e vaidade. Apesar disso, sondas são encaminhadas para Marte, para Júpiter, na busca de outros habitantes para esse planeta. Então, intuitivamente, a ciência sabe que é quase que impossível um universo tão amplo ser habitado somente em um planeta. Mas eles insistem em pesquisar seres organizacionais como nós. Como nós sabemos, estudando a doutrina espírita, que a cada planeta, com suas estruturações, espíritos serão destinados. Mas eu falei em Jesus há aproximadamente 2000 anos atrás e falei em 1857 o ensinamento dos espíritos. Nesses períodos existem espíritos que vieram até nós e que na sua bagagem espiritual, ou por intuição, ou por se utilizarem dessa ferramenta que nós temos, que é o raciocínio, através da fé raciocinada, eles já levantavam a hipótese da Terra não ser um único planeta habitado. Entre eles, nós temos Giordano Bruno, que viveu entre 1548 e morreu em 1600, defendendo essa ideia. Ou seja, Giordano Bruno, antes que os espíritos viessem nos comunicar que havia muitas moradas na casa de nosso pai, antes dos espíritos viessem nos comunicar que nós não éramos os únicos seres vivos, que a Terra não era o planeta habitado, o único planeta habitado, ele intuitivamente, ou por bagagem reencarnatória, ele já tinha esse conhecimento. E ele acreditava que isso só engrandecia a Deus, como é a realidade. Por que Deus, tão perfeito, tão ciente do que faz, iria escolher um único planeta nesse universo imenso para ser habitado? Por que ele faria isso? Porque nós seríamos os escolhidos. Porque a Terra, que é um planeta de expiação, de prova e de expiação, que Deus é esse que criaria um mundinho tão pequeno dentro de um universo tão grande? Aí, voltando ao Papa antes de Bento XVI, o João Paulo II, a gente vê que em uma encíclica que ele colocou, ele já questionou isso. A própria Igreja Católica começa a questionar a infinidade de mundos que possam ser habitados. E é nisso que nós devemos focar. Voltando para o Evangelho, nós encontramos Cristo dizendo que a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, oferecendo aos espíritos desencarnados estações apropriadas ao seu adiantamento. Ou seja, nós que estudamos a doutrina já entendemos que estamos aqui, encarnação após encarnação, para burilarmos esse homem velho que existe dentro de nós. Já entendemos que estamos aqui de passagem nesse corpo, que outras vidas tivemos e outras vidas teremos. Já entendemos que estamos aqui para procurar corrigir defeitos e adquirirmos qualidades, que essa é a intenção de estarmos num corpo. E entendemos também que a cada melhoria que vamos tendo, retornamos para casa melhor do que quando viemos para cá. E aí podemos um dia chegarmos a ser espíritos puros. Então sabemos que a cada espírito está destinado um lar, também em termos de planeta. Se conseguirmos evoluir junto com a Terra, vamos deixar de habitar um planeta de provas e expiações para habitar um planeta melhor. E aí, voltando ao Livro dos Espíritos,
vamos encontrar a escala espírita, onde encontramos diversos tipos de espíritos que vão habitar, cada um deles, planetas diferentes. Então, se a gente vê aqui, nós temos mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos regeneradores, mundos ditosos ou felizes e mundos celestes ou divinos. E na escala espírita, nós vamos encontrar 3 ordens de espíritos. Os da terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos, os da segunda ordem, que são os bons espíritos, e os da primeira ordem, que são os espíritos puros. Quem quiser se aprimorar um pouco nessa escala, deve procurar ler o Livro dos Espíritos, no livro 2º, que fala do mundo espírita ou dos espíritos, no capítulo 1. Aqui nós vamos falar nos seus caracteres gerais. Então, na terceira ordem, os espíritos imperfeitos, nós vamos encontrar espíritos onde a predominância da matéria sobre o espírito, a propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhe seguem. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Nem todos são essencialmente maus. Em alguns, há mais leviandade. Uns não fazem o bem nem o mal, mas pelo simples fato de não fazerem o bem, revelam a sua inferioridade. É aquilo que nós vivemos repetindo: não basta não praticar o mal, é necessário fazer o bem. Não basta ficar sentado, ver a vida passando. É necessário nós usarmos da nossa inteligência, do nosso raciocínio, da nossa fé naquilo que vemos aprendendo com a doutrina espírita, para modificarmos o nosso entorno. Nenhum de nós vai modificar o mundo ou vai modificar o planeta. Mas se conseguirmos servir de exemplo para aquelas pessoas que são o nosso entorno, família, o ambiente de trabalho, pessoas que nos observam, até mesmo desencarnados, porque vivemos falando, eles estão de olho em nós, eles estão nos observando. E através das nossas modificações, através das nossas transformações, podemos servir como uma lanterninha, uma pequena lâmpadazinha para pessoas que ficam procurando saber de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui. Se servirmos de lanternazinha para essas pessoas, já estaremos vagalumes. Já estaremos modificando o nosso entorno. E modificando o nosso entorno, vamos servir de exemplos para que essas pessoas passem a modificar o entorno delas. E aí, num crescente, os fundamentos da doutrina espírita, que se iniciaram com o mestre dos mestres, que foi Jesus, eles vão num crescente transformando a moralidade dos habitantes da Terra. E aí poderemos acompanhar as modificações da Terra, que um dia vai deixar de ser um planeta de prova e expiação. Quem não acompanhar essa transformação não reencarnará aqui. Reencarnará em um outro planeta de provas e expiações. Então perderemos o que adquirimos nessa encarnação? Não. Só não seremos capazes de ir para um planeta melhor, que são os mundos regeneradores. Se insistirmos em não nos modificarmos, vamos permanecer em um planeta de provas e expiações com as mesmas características que a Terra tem no momento. Os espíritos imperfeitos podem aliar a inteligência à maldade ou à malícia, mas qualquer que seja o seu desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e os seus sentimentos mais ou menos abjetos. Os seus conhecimentos sobre as coisas do mundo espírita são limitados
E o pouco que sabem a respeito se confunde com a ideia e os preconceitos da vida corpórea. Não podem dar-nos mais do que noções falsas e incompletas daquele mundo, mas o observador atento encontra frequentemente nas suas comunicações, mesmo imperfeitas, a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores. O caráter desses espíritos se revela na sua linguagem. Todo espírito que nas suas comunicações trai um pensamento mau pode ser colocado na terceira ordem. Por conseguinte, todo mau pensamento que nos for sugerido provém de um espírito dessa ordem. É o que a gente vive comentando. Nós temos um anjinho que fica aqui buzinando num ouvido e o diabinho que fica aqui buzinando no outro. E esses dois ficam lá, né? De acordo com a sintonia em que eu estiver, eu vou ouvir a um ou a outro. Os espíritos que não querem que eu evolua, que eu conquiste novas virtudes, que eu chegue ao final dessa trilha da atual encarnação de forma melhor, vão me buzinar para ser cada vez mais egoísta, vão me buzinar para ser cada vez mais incrédula. Se o outro faz o mal, por que eu não vou fazer? O que eu vou poder modificar? Mas aí vem aquela história que eu falei logo na palestra após o desencarne do Zé, da torcida organizada. A gente tem a tendência a se manter em sintonia com esses que estão aqui. Lá, todo mundo rouba, por que eu não roubo? Todo mundo faz, por que eu não faço? Ah, ele não liga para mim, por que eu vou ligar para ele? Mas existe do outro lado uma torcida do bem que fica, pensa no bem, age no bem, faz o bem, trilha o caminho do bem, ama seu próximo como a si mesmo, sede caridoso, auxilia seus irmãos. Nós é que temos que procurar, através dos nossos sentimentos e através das nossas atitudes, nos mantermos em sintonias com essa torcida, que é a torcida que nos empurra para frente, que nos alavanca para frente, que nos mostra o real caminho de Deus, que nos faz tomar a direção do encontro de Deus. Na segunda ordem, vamos encontrar já os bons espíritos, onde temos como caracteres gerais predomínio do espírito sobre a matéria. Já não vamos ser tão egoístas, já vamos conseguir pensar mais nas coisas espirituais do que nas coisas da matéria. Porque, por enquanto, não adianta nós querermos falar, já sou boazinha, eu sou um anjinho, tá? Eu faço tanto bem, porque na hora de escolher entre eu e o meu próximo, a minha tendência é escolher o eu e eu. Na hora de ver as minhas necessidades e as necessidades do meu próximo, se estiver tudo bem para mim, eu vou olhar a necessidade do meu próximo. Agora, se eu estiver carente de alguma coisa, eu vou olhar para a minha necessidade. Eu vou procurar proteger mais os meus entes queridos. Eu vou achar que os meus filhos são especiais. Vou achar que os meus amigos são especiais. E que, em detrimento deles, eu não posso ficar auxiliando pessoas que eu sequer sei quem são. Mas esses espíritos aqui, os bons espíritos, eles já são capazes de se colocar como irmãos em tudo que o Jesus veio nos ensinar. Somos todos filhos do mesmo Pai. Somos irmãos, verdadeiramente irmãos. Esses espíritos, eles já colocam a parentela espiritual muito acima da parentela corporal. Não importa se eu tenho consanguinidade com você, tá? Você é meu irmão e eu vou atender às suas necessidades. Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, segundo sua ordem, os traços da existência corpórea, seja na linguagem, seja nos hábitos, nos quais se encontram até mesmo alguns de suas manias. Se não fosse assim, seriam espíritos perfeitos.
compreendem Deus e o infinito e gozam já da felicidade dos bons. Sentem-se felizes quando fazem o bem e impedem o mal. O amor que os une é para eles uma fonte de inefável felicidade, não alterada pela inveja, nem pelos remorsos, ou por qualquer das más paixões que atormentam os espíritos perfeitos. Mas terão ainda de passar por provas até atingirem a perfeição absoluta. Então, se nós pararmos, cada um de nós, se a gente parar para pensar nos missionários aqui na Terra, cada um de nós vai ter um exemplo de um bom espírito que esteve entre nós, para já começar a mostrar a gente que é possível sim. É possível eu me doar. Eu estou entre vocês num planeta de provas e expiações, mas eu já não dou tanto valor à matéria. Eu me contento, tá, com uma ou duas roupas, eu me contento com uma alimentação frugaz, desde que eu possa ajudar o meu irmão. Se cada um de nós pensarmos agora, nós vamos encontrar exemplos, quer na doutrina espírita, quer na Igreja Católica, tá? Quer em outros exemplos, até mesmo dentro da família, de pessoas que conviveram com nós, ou que nós já temos os exemplos, e que são pessoas assim, que já conseguiram colocar o espírito acima da matéria, que já conseguiram viver se doando, se entregando ao outro. E isso significa que eles já estão um pouco mais evoluídos do que nós, que já não temos essa característica. Mas nós sabemos, com o estudo da codificação, que nós também vamos chegar lá. Aí, como diz a Valéria, que doutrina maravilhosa é essa, que mostra que todos nós vamos chegar ao nível do espírito mais puro que esteve entre nós, que foi Jesus. Basta nos esforçarmos. Temos que nos trabalhar. Temos que nos modificar. Se ficarmos parados, esperando a vida passar e falando, eu já melhorei bastante, eu fazia isso há 10 anos atrás, já não faço mais, eu fazia aquilo, vamos estar estagnados. Enquanto houver vida que alimente este corpo, eu tenho que me modificar. Eu tenho que me reestruturar para um retorno à casa, que eu possa olhar toda essa passagem terrena e falar, eu venci, eu voltei vitoriosa, eu me modifiquei. Como os bons espíritos, como espíritos, suscitam bons pensamentos, desviam os homens do caminho do mal, protegem durante a vida aqueles que se tornam dignos e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre os que não se comprazem nelas. Quando encarnados, são bons e benevolentes para com os semelhantes. Não se deixam levar pelo orgulho, nem pelo egoísmo, nem pela ambição. Não provam ódio, nem rancor, nem inveja ou ciúme, fazendo o bem pelo bem. Novamente, eu lendo isso aqui, eu falo, eu ainda não faço parte dos bons espíritos. E a maioria de nós não. Mas já esteve entre nós, já conviveu conosco algumas pessoas que já fizeram parte, já fazem parte dessa gama aqui. É só a gente avaliar a vida, tá, de santos, avaliar a vida de algumas pessoas que tivemos convivência no mundo espírita, e a gente vai ver, não, peraí, ele já era um bom espírito, impossível que não fosse. Ele só falava no bem, ele só agia no bem. Então, sabemos que nós também somos capazes de chegar lá. E na primeira ordem, encontram-se os espíritos puros. Esses, então, vai ser muito difícil a gente alcançar, né? Mas muito difícil não é impossível. Sabemos que vamos um dia nos tornar espíritos puros. A gente chega até a tomar um susto quando a gente fala isso, né? Fala, meu Deus, como? Daqui a quantos trilhões de anos? Não interessa quantos trilhões de anos vão ser necessários para nos tornarmos espíritos puros. O que interessa é que a doutrina vem nos trazer esse consolo.
Vamos nos tornar espíritos puros. Não existe o inferno, eu não vou ficar lá queimando nas chamas do inferno o resto da minha vida. Nem vou ficar separada dos meus entes queridos o resto da minha vida. Existe uma finalidade para eu estar aqui. E no fim dos meus tempos, no fim do meu processo evolutivo, eu vou estar com inúmeros entes queridos de passagens após passagens. Eu vou reconhecer irmãos que eu nem sabia que fizeram parte da minha vida e que vão me abraçar, e naquela hora ali, almas se encontrarão. Então é muito bom, é muito consolador a gente ter essa certeza. E nos caracteres gerais dos espíritos puros, nós encontramos nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta, ou seja, são aqueles espíritos que já conseguiram colocar em paralela a sua evolução moral e a sua evolução intelectual. Porque nesse estágio em que nós estamos, ora evoluímos mais cientificamente, ora evoluímos mais moralmente. Esses aqui não. Eles já conseguiram passar por encarnação após encarnação, onde eles cultivaram ciência moral, eles já estão lá, evoluindo moralmente e intelectualmente. Então, a cada espírito desses são destinados esses mundinhos aqui. Mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos regeneradores, mundos ditosos ou felizes e mundos celestes ou divinos. Aí, falando rapidamente, né, porque eu vou voltar para o Evangelho, onde se fala em mundos superiores e inferiores, a gente encontra que os mundos primitivos são destinados às primeiras encarnações e experiências da alma. São aqueles mundos destinados ao espírito ainda muito ignorante, que está começando a sua trilha no processo encarnatório. O mundo de provas e expiações, onde nós encontramos em um deles, que é a Terra, onde os espíritos encarnam para prosseguirem em sua evolução, passando por provas e expiações decorrentes do seu processo de aprendizado evolutivo. O mal ainda predomina. Nos mundos regeneradores, nesses mundos ainda existe o mal, mas ele não predomina. Nos mundos regeneradores, ainda não está tudo perfeito, mas o bem consegue se sobrepujar ao mal. Ao contrário do que a gente vê aqui na Terra, que às vezes a gente para e pensa, fala, meu Deus, o bem não consegue vencer nunca. Porque se a gente for fazer uma listagem de coisas que aconteceram durante a semana, a gente vai falar de corrupção, a gente vai falar dos gastos na Copa, como o Abel estava falando ali, a gente vai falar de um monte de coisa que mostra que nós não estamos moralmente desenvolvidos. E vamos falar de uma ou duas ações que saiu na mídia que mostra que não, existe o bem sim, olha ali. Mas nós não devemos temer por isso. Pelo contrário, nós devemos alicerçar cada vez mais em nós que podemos ser instrumentos da prática do bem. Somos egoístas, somos orgulhosos, somos vaidosos, mas somos capazes já de identificar quando erramos. Quantas vezes, depois de cometer um erro, não paramos e falamos, ai meu Deus, fui mal. Mas aí já era. Mas tentamos, no próximo dia, não praticarmos mais aquele erro. É diferente daquele indivíduo que pratica o mal e sequer se apercebe disso. Que pratica o mal e continua achando que está fazendo bem. Que pratica o mal e usa de inúmeros desculpismos para falar, eu fiz isso porque eu estava defendendo isso. Eu fiz isso porque eu tinha uma visão diferente da coisa. Pelo menos nós já identificamos em nós o erro. Aquilo que nos faz errar é o fato de ainda sermos muito imperfeitos. Mas já identificamos. Então, como Santo Agostinho nos ensinou, devemos todos os dias ao deitar, repassarmos as nossas horas e vermos o que eu fiz de bom e o que eu fiz de mal. E ao orarmos, pedirmos ao nosso anjo da guarda
que nos alente no dia seguinte para que não cometamos mais os mesmos erros, para que não fiquemos reincidindo em erros que cometemos há tanto tempo, que possamos no dia seguinte nos tornarmos melhor do que no dia de hoje. Mundos ditosos ou felizes. Nesses, o bem já sobrepuja o mal. Nós somos capazes de ver assim, uma pontinha de mal. Vai ser o contrário. Quando estivermos num mundo desses, vamos abrir o jornal e ver lá, fulano ajudou ciclano, foi distribuído cestas básicas não sei aonde, os governos não estão mais... Olha, gente, o presidente entregou todo o seu salário a fulano, porque fulano... Vai ser ao contrário do que a gente vê agora. E entre esse misto de boas notícias, vamos encontrar lá uma... Então vai ser exatamente o inverso do que vivemos. E nos mundos celestes ou divinos, aí vai ser o máximo, né? Porque é a habitação de espíritos mais evoluídos, onde reina exclusivamente o bem e o conhecimento da verdade. Então, eu acho que a palestra ficou grande demais. Eu vou ter que cortar. Então, o que acontece? Voltando aqui ao Evangelho, ai, meu Deus, me perdi. Nós vamos falar sobre mundos superiores e inferiores, que é um resumo do ensinamento de todos os espíritos superiores. Eles começam nos esclarecendo. A classificação de mundos inferiores e mundos superiores é antes relativa do que absoluta, pois o mundo é inferior ou superior em relação aos que se acham abaixo ou acima dele na escala progressiva. Tomando a Terra como ponto de comparação, pode-se fazer uma ideia do estado de um mundo inferior, supondo os seus habitantes no grau evolutivo dos povos selvagens e das nações bárbaras, que ainda se encontram em nosso planeta como restos do seu estado primitivo. Já estivemos lá, já passamos por lá, então já estamos assim um pouquinho melhores, mas não podemos estagnar, temos que continuar nos modificando para irmos cada vez mais melhorando a nossa condição evolutiva para podermos habitar outros mundos. Nos mundos mais atrasados, os homens são, de certo modo, rudimentares. Possuem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não são temperados por nenhum sentimento de delicadeza ou benevolência. Opa, já estamos melhores. Conseguimos ser corteses, conseguimos ter um pouco de bondade, conseguimos ter benevolência, conseguimos já pensar no nosso irmão, quando ocorre uma grande tragédia, como um ser que precisa de nós. Opa, já melhoramos. Sem indústrias, sem invenções, dedicam a sua vida à conquista de alimentos. Não obstante, Deus não abandona nenhuma das suas criaturas. No fundo tenebroso dessas inteligências, encontra-se latente a vaga intuição de um ser supremo, mais ou menos desenvolvida. Esse instinto é suficiente para que uns se tornem superiores aos outros, preparando-se para a eclosão de uma vida mais plena, porque eles não são criaturas degradadas, mas crianças que crescem. Eles estão lá no início da sua escolarização espiritual. Nós já passamos por essa etapa. E aí conseguimos fazer conquistas espirituais, conseguimos nos modificarmos para sairmos daquele mundo inferior e passarmos para um que é um pouquinho melhor, onde o mal continua sobrepujando o bem, mas aonde já temos indústrias, aonde já temos informações, aonde podemos nos desenvolver cientificamente, aonde podemos aprender o que é o bem e o que é o mal, aonde podemos receber a codificação espírita para que possamos nos transformar. Nos mundos que atingiram um grau superior de evolução, as condições da vida moral e material são muito diferentes das que encontramos na Terra.
A forma dos corpos é sempre, como por toda parte, a humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem da materialidade terrena e não está, por isso mesmo, sujeito às necessidades, às doenças e às deteriorizações decorrentes do predomínio da matéria. Os sentidos mais sutis têm percepções que a grosseria dos nossos órgãos sufoca. A leveza específica dos corpos torna a locomoção rápida e fácil. Em vez de se arrastarem penosamente sobre o solo, eles deslizam, por assim dizer, pela superfície ou pelo ar, pelo esforço apenas da vontade, do pensamento, à maneira das representações de anjos ou dos manes dos antigos dos campos elíseos. Os homens conservam à vontade os traços de suas existências passadas e aparecem aos seus amigos em suas formas conhecidas, mas iluminados por uma luz divina, transfiguradas pelas impressões interiores que são sempre elevadas. Em vez de rostos pálidos, arruinados pelo sofrimento e as paixões, a inteligência e a vida esplendem com esse brilho que os pintores traduziram pela auréola dos santos. Ou seja, só da gente saber que a gente vai chegar a um mundo desse, a gente já fala, gente, essa doutrina é maravilhosa. Como diz, é maravilhosa. A gente passa a ter um conhecimento do encadear das coisas, que a gente fala, como é que alguém pode acreditar que está aqui à toa, que está aqui a passeio? Como é que alguém pode não conseguir entender o que está aqui? Mas sabemos que cada um vai ter a sua hora do despertar. Cada um vai ter a sua hora de eclosão da espiritualidade. Santo Agostinho, em 1862, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz o seguinte: ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Quem pudesse acompanhar o mundo em suas diferentes fases, desde o instante de sua criação, vê-lo-ia percorrer uma escala incessantemente progressiva, oferecendo a seus habitantes uma morada propícia, à medida que eles também avançam na senda do progresso. Ou seja, a cada espírito está destinado a um lar. A cada um de nós que for se modificando, iremos encarnar em outro tipo de planeta. Marcham assim paralelamente o progresso do homem, dos animais, dos vegetais e dos minerais, porquanto nada na natureza permanece estacionário e Deus está criando sempre. Quão grandiosa é essa ideia e digna da majestade do Criador! Quanto ao contrário é mesquinha a ideia de que concentra sua solicitude e a sua providência ao imperceptível grão de areia que é a terra, e restringe a sua criação a algumas criaturas que o habitam. Como é egoístico esse pensamento! Como é que nós vamos acreditar que Deus, nesse universo infinito, plantou-nos aqui como seres especiais? Que especiais é esse se vemos tanta maldade? Que especiais é esse se vemos tanta discrepância entre corpos saudáveis e corpos deformados? Que especial que nós somos. Bem, eu acho que o próprio vídeo já pergunta, né? E aí, nós somos o centro do universo? Né? Há limites? Nós que estudamos a doutrina espírita já conseguimos entender um pouco melhor isso, né? Mas quem não estuda, quem continua achando que nós somos o centro do universo? Ali no vídeo tem uma hora que fala, nós somos um cisco no universo. É isso que nós somos, um cisco. Né? Mas já temos o conhecimento que Kardec nos trouxe, que Jesus já havia nos trazido, que somos capazes de atingir mundos muito melhores. Sabemos como. Só resta praticar. Que Deus nos abençoe e muita paz para todos.